شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Allah, que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, sobre sua família, companheiros e seguidores, até o dia de juízo final. Caros irmãos, caras irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vamos iniciar uma série de aulas sobre o jejum de mês de Ramadã. Logo, na primeira semana de mês de junho deste ano de 2016, inshallah, entraremos no mês de Ramadã e, portanto, como muçulmano, todos nós temos a obrigação de conhecer as regras desse terceiro pilar da prática, dos pilares da prática da religião islâmica. O jejum. Qual é a definição do jejum, que em árabe seria as-sawm? A palavra som, ou jejum, em árabe, linguisticamente, significa abster-se de algo, né? Ou de comida, de bebida, de algumas práticas, né? Como veio na surata de Maria, na 19ª surata do Alcorão, o versículo 26, onde a Virgem Maria, ela diz: Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Pois hoje eu assumi a promessa de fazer o jejum e jamais vou me dirigir a palavra para qualquer pessoa ou qualquer ser humano. Portanto, a Maria se referia ao jejum aqui à abstenção da fala, né? Quer dizer, não vou falar, então é um tipo de jejum. Quanto à terminologia ou significado do jejum dentro da jurisprudência islâmica, dentro da Sharia, significa abster-se de qualquer alimento que possa quebrar o jejum, desde a madrugada até o pôr do sol, com intenção e com condições específicas. Portanto, o jejum, o significado dele, abster-se de qualquer ato que quebre o jejum, em termos de alimentação ou a prática sexual, por exemplo, desde a madrugada até o pôr do sol, com a intenção e com condições específicas. Qual é a regra relativa ao jejum e de onde nós extraímos essa regra? O jejum do mês de Ramadã, caros irmãos e irmãs, é uma obrigação individual a todo muçulmano e a muçulmana, que foi estabelecida a sua obrigatoriedade no mês de Sha'ban, no segundo ano depois da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para a cidade de Medina. Então, portanto, quem nega a obrigatoriedade de jejum, simplesmente ele deixa de ser muçulmano, e que não pratica o jejum está transgredindo uma das normas obrigatórias dentro da religião islâmica. Então, vamos ver de onde que veio o versículo e os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a respeito da obrigatoriedade do jejum. O jejum, nós entendemos ele obrigatório por três vias, ou três fontes. A primeira fonte delas é o Alcorão. A segunda fonte é a Sunnah, que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a terceira fonte é a unanimidade dos sábios muçulmanos ou da nação islâmica a respeito da obrigatoriedade da prática do jejum. Muito bem. No Alcorão, a Surata Al-Baqarah, a Surata da Vaca, segundo capítulo, versículo 183, Allah, o Altíssimo, diz: Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ou aqueles que verdadeiramente creram, foi prescrito a prática de jejum a vocês, como foi prescrito aos seus antepassados, para alcançardes a temência
Allah. Então, a palavra prescrito, que é a determinação da obrigatoriedade da prática de jejum, quer dizer, foi estabelecida a obrigatoriedade da prática de jejum para todos os crentes que atendem às condições da prática de jejum. E disse também Deus, no mesmo capítulo, versículo 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. É o mês de Ramadã, o qual foi revelado ao Corão como uma guia para a humanidade e evidências da guia e do esclarecimento, e quem presenciar o mês, então, que pratique seu jejum. E a palavra falyasum, uma ordem, que pratique o jejum. Quanto à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós temos muitos ditos em que estabelecem a obrigatoriedade da prática de jejum. Segundo Ibn Umar, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja com ambos, com ele, com seu pai, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o Islã foi edificado sobre 5 pilares. Testemunhar que não há divindade senão Allah, o único, que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro, é a prática da oração e a paga do zakat e o jejum do mês de Ramadã e a peregrinação à casa de Deus para quem tiver condições. Então, baseado neste dito, caros irmãos e irmãs, torna-se também o jejum obrigatório para todos os muçulmanos e as muçulmanas. Quanto à unanimidade dos sábios muçulmanos, todos os muçulmanos praticamente têm consenso que a prática de jejum é uma prática obrigatória para todo muçulmano. Por quê? Qual é a razão ou a sabedoria por detrás do estabelecimento da prática do jejum do mês de Ramadã? Muitos são os benefícios. Vamos ver os benefícios estabelecidos dentro das nossas fontes. Primeiro benefício, a taqwa, alcançar a temência, porque Allah diz, foi estabelecido a prática de jejum para alcançar a temência a Deus. Quando o muçulmano cumpre esta devoção, obedecendo a determinação de Deus Altíssimo, buscando o seu agrado, ele sente no seu coração essa temência a Allah subhanahu wa ta'ala. Então sempre terá cuidado para não incorrer nos pecados ou naquilo que não agrada a Deus, e sempre busca fazer as boas práticas imediatamente e as obediências a Deus. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, descreveu o jejum como uma proteção, né, que afasta as pessoas tanto das doenças físicas quanto dos pecados. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: as-siyamu junnah. O que significa as-siyamu junnah? As-siyam é uma proteção, e já vamos explicar em que sentido o jejum torna-se uma proteção para as pessoas que o praticam. O segundo razão, o benefício pelo qual nós praticamos jejum, chama-se a sinceridade das nossas intenções dirigidas a Deus. Portanto, o jejum, quando nós intencionamos a obediência à determinação de Deus, onde nós abandonamos nossos alimentos, nossas bebidas, puramente, né, e sinceramente por Deus, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, relatando um dito que Allah, o Altíssimo, diz: "Kullu amal ibn Adam", toda a ação do filho de Adão será retribuída a ele, quer dizer, será recompensado imediatamente, exceto o jejum, porque ele é praticado para mim e eu o único a recompensá-lo por este ato. Então, Allah não estipulou uma recompensa específica para a prática de jejum, e diz: o jejum é para mim e eu que vou pessoalmente
recompensar essa pessoa por prática de jejum. O jejum também ensina todos a nós a prática da paciência, porque costuma o jejum ao sujeito que o pratica ter paciência ao aguentar passar muito tempo com fome e sede, e mesmo assim ele continua fazendo todas as suas tarefas normalmente, né? E isso garante a ele adquirir a característica da paciência ou a virtude da paciência. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo o dito narrado nas coletâneas de At-Tirmidhi, o jejum é a metade da paciência. E já vamos saber que não apenas o jejum físico também, mas é também comportamental, que ensina a gente a ter muita paciência. O jejum também traz o benefício da igualdade. Todos os muçulmanos, sejam eles ricos ou pobres, né, iniciam o jejum numa determinada hora e vão até o fim do jejum todos os dias, né? E o rico, na verdade, ao passar fome e sede, ele também vai observar aqueles pobres que ficam o ano todo, na verdade, tendo essa dificuldade para saciar, né, ou satisfazer a sua fome e saciar a sua sede. E também entende que essas precisam ter alimento dentro ou fora do mês de Ramadã, por isso estabelece-se o pagamento, né, ou a contribuição alimentar ou equivalente para as pessoas pobres antes do fim do mês de Ramadã. O jejum também, caros irmãos e irmãs, dá um pouco de repouso, descanso, né, para o nosso organismo, né? Faz uma espécie de uma retífica para o nosso organismo. Quando nós temos um veículo, depois de certos anos de uso, nós submetemos ele a uma retífica para que ele recupere, né, a sua energia, o seu empenho. Também o jejum faz isso. Quando nós praticamos jejum, praticamente dá um certo descanso para o sistema digestivo, por exemplo, circulatório, e durante o dia o sistema continua funcionando de uma forma um pouco adequada. Ele vai queimando, inclusive, também as reservas que nós temos internamente e vai equilibrando o nosso organismo para que ele possa voltar o restante do ano funcionar adequadamente, além de tirar, né, o excesso da gordura existente no corpo, equilibrar a nossa pressão, a nossa diabetes. Tudo isso é importante observar quando nós praticamos o jejum. O jejum também, caros irmãos, além dos benefícios físicos, ele tem benefícios espirituais, onde a pessoa deve realmente não apenas jejuar, né, abstendo-se de comer e beber, mas também, caros irmãos e irmãs, abster-se de praticar qualquer tipo de agressividade ou insultos durante o mês do Ramadã, ou responder, inclusive, a agressividades e insultos durante o mês do Ramadã. Então, é um jejum também comportamental, onde nós adquirimos a paciência, a boa conduta, né? E vamos ver em vários ditos em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alerta de que o jejum não é apenas abster-se de comer e de beber e de fazer a prática sexual durante o jejum com sua cônjuge. Portanto, essa é uma introdução para o jejum, e nas próximas aulas ou nas próximos episódios, né, ou capítulos, vamos continuar falando sobre o jejum do mês de Ramadã, e durante o mês de Ramadã também vamos fazer algumas recordações e queira Allah subhanahu wa ta'ala que nós alcançamos o mês de Ramadã e praticamos ele devidamente para que nós possamos gozar dos benefícios do mês de Ramadã e da recompensa infinita de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.